chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra clase de espanhol. Meu nome é Maestro Vinícius e hoje nós vamos continuar falando dos héteros. Pois é, se estiverem lembrados, lá no começo da unidade passada, nós discutimos que íamos falar de 3 héteros, isso mesmo. Nós trabalhamos com os heterotônicos, a diferença de português e espanhol para a pronúncia das palavras, que recai na sílaba tônica, nós já estudamos isso. E hoje nós vamos começar os heterossemânticos. O que seriam os heterossemânticos? Hétero, nós sabemos, é o prefixo que significa diferente. Semântico é de sentido, de significado. Ou seja, o que são os heterossemânticos? São aquelas palavras que a escrita pode ser exatamente igual ao português. Uma outra diferença, mas tem palavras que são exatamente 100% iguais. A pronúncia também 100% iguais ou uma outra diferença em alguma letra. Mas geralmente vão ter pronúncias iguais. Agora, o significado, o sentido é totalmente diferente. Ou seja, uma palavra que pra gente, a gente olha essa palavra, essa palavra é igual ao português, então significa a mesma coisa. Os heterossemânticos é a prova que nós estamos trabalhando com 2 línguas. Então essa ideia que espanhol é muito fácil, porque tem muitas palavras que são iguais, cai por terra aqui. Nós já falamos dos heterotônicos e já vimos que essa diferença de pronúncia, né, foi uma forma de distinguir. E agora nós vamos ver com os heterossemânticos também, que apesar de termos palavras muito semelhantes, elas são extremamente diferentes no sentido. Tanto é que os heterossemânticos são conhecidos até no dia a dia com outra nomenclatura. Se liga aí no próximo slide. Os heterossemânticos são chamados de falsos cognatos. Lembram o que é cognato? Vocês estudaram a formação de palavras, vocês sabem que são cognatos, palavras que têm o mesmo radical. Pois é, são falsos cognatos, elas são parecidas, mas não têm a mesma raiz. Ou também são chamados de falsos amigos. E essa é a forma mais comum do dia a dia. Então, nós vamos estudar os falsos amigos. Por que falsos amigos? Porque são palavras que parecem ser uma coisa, mas são outra. É exatamente o que são os heterossemânticos. São aquelas palavras que a gente olha para ela, parece que a gente sabe o que significa, mas o significado está bem longe daquilo que a gente acha. Por que isso? Precisamos lembrar uma coisa. Heterossemânticos, falsos cognatos, falsos amigos. Nós não estamos falando de uma língua. Nós estamos falando de 2 línguas. É o português de um lado e o espanhol do outro lado. Isso é via de mão dupla. Tá? Então, nós temos o conhecimento, nossa língua materna é a língua portuguesa e o espanhol tem semelhanças. Sim. Mas a gente não pode tentar usar isso como um grau igualitário. Achar que a mesma palavra vai ter o mesmo sentido. E aí, nós vamos trabalhar isso agora, mostrando algumas questões de heterossemânticos ou falsos amigos, como fica mais fácil de trazer para vocês. Então se liga aí. De forma básica, os heterossemânticos son palabras muy semejantes en la grafía y en la pronunciación del portugués y del español, pero poseen significados diferentes en cada lengua. Son conocidas como falsos amigos ou falsos cognatos. Tá? Basicamente a introdução da aula que eu fiz para vocês. As palavras na grafia, na escrita, português e espanhol estão ali, ó, lado a lado. Na pronúncia também, estão ali lado a lado, mas o significado é diferente. Então se liga nisso. Heterossemântico, significado diferente. Ok? Vamos observar agora com algumas projeções. Olha aqui. Copo, vaso, taça e copa. Copa, se vocês estiverem lembrados, a gente falou de copa lá em algumas aulas atrás. A gente trouxe, né, aquele troféu, né, para falar de copa, da taça, da Copa do Mundo. Pois é. Olha, copo. A gente, quando fala em português copo, a gente pensa num objeto. Mas copo, em espanhol, significa flocos. No caso aqui, o floco de neve. Está fazendo aqui essa representação, né, simbólica.
copo em espanhol não é o objeto que a gente usa para beber água, mas é um floco, né? Floco de neve, ou seja, está nevando. Então está caindo copos de nieve, seria em espanhol, flocos de neve. Então, veja que interessante. E copo, o objeto em espanhol é vaso. Então veja que interessante. Para a gente em português, vaso é outra coisa, né? É outro objeto que a gente usa para plantar, enfim. Vaso é o copo, aquilo que a gente usa para beber. Então, é essa a lógica do heterossemântico. É aquela palavra que a gente acha que sabe o significado, mas que em espanhol é outra coisa. Aí a gente tem, ó, taça. A gente fala de taça. A gente pensa, né, em algo mais sofisticado, mais chique, né? Mas é xícara e copa, que a gente já trabalhou antes e eu estou trazendo aqui de volta. Copa, que é a que a gente em português chama de taça. Que aí a gente não usa essa expressão em português. Vamos ver outros exemplos. Se liga agora. E aí eu fiz aqui agora um comparativo. Ó, português e espanhol. Embaraçada. Embaraçada, o que é uma coisa embaraçada? É aquela coisa que ficou confusa, que a gente não tem, né, muita clareza. Em espanhol seria avergonçada. Pois é. E existe embaraçada em espanhol, que significa grávida. Pois é, então se eu disser, né, la chica está embaraçada. Não é porque ela ficou com vergonha, não é porque ela ficou confusa. La chica está embaraçada significa a menina está grávida. Veja aqui, embaraçada é parecido nas duas línguas, né? A diferença que a gente tem na escrita, um é C cedilha, o outro é Z, mas a pronúncia é a mesma e o significado bem diferente. Olha agora, esse aqui causa bem confusão para quem é estudante iniciante. A palavra esquisita. Uma coisa esquisita, uma coisa estranha para a gente em português. Em espanhol significa estranho. Tá? Então esquisito é estranho. Mas existe em espanhol a palavra esquisita? Sim, exquisita, que significa saboroso. Olha que coisa. Por isso é, la torta es exquisita. Eu estou dizendo o quê? O bolo é saboroso. Veja que é totalmente diferente. Esquisito parece que é uma coisa estranha, mas a palavra em espanhol exquisita significa saborosa. Beleza? Outra dupla aqui. Escritório. A palavra escritório, pra gente. Quando a gente fala em escritório em português, a gente pensa, né, no lugar onde tem pessoas que vão trabalhar, geralmente em um prédio, né, numa repartição, algo mais organizado. Em espanhol, escritório significa oficina. É oficina. Mecânico, oficina. Pois é, escritório. E aí veja que interessante. Existe a palavra escritório em espanhol? Existe. O que é que ela significa? Escrivaninha. Aquela mesinha que geralmente, mais antigamente se tinha dentro do quarto, que você ia lá e escrevia alguma coisa. Pois é. Veja que interessante. A mesma palavra, escritório, mas o sentido diferente. Escritório em espanhol é a escrivaninha, é o objeto. E o que a gente chama em português de escritório é uma oficina. Beleza? Olha isso. Polvo. Polvo, em português, é o animal. Em espanhol, se chama de pulpo. Nós falamos no nosso vocabulário, na aula anterior, vocabulário dos piratas e das sereias, teve lá o animal pulpo. Mas existe a palavra polvo em espanhol? Existe. O que é que ela significa? Pó. Poeira. Veja que interessante. Polvo. Existe nas duas línguas. Em português é um animal, em espanhol é uma poeira, é o pó. Então vamos limpar a poeira da mesa. Vamos echar el polvo de la mesa. Ok? Então polvo existe nas duas línguas com significados diferentes. A mesma coisa com cena. A palavra cena, em português, cena, né? A cena do filme, a cena da série, a cena da novela. Mas em espanhol, não. Cena em espanhol significa jantar. Nós vamos cenar. Nós vamos jantar. Tá? E cena de novela, cena de filme, em espanhol é escena. Ok? Então vejam. É aí que os heterossemânticos ganham um papel maior. Porque vão trazer pra gente contextos bem diferentes. E a gente precisa estar ligado na interpretação. Porque muitas vezes
como a gente vai ver aqui, um exemplo mais pra frente, vai gerar confusão no sentido, ok? Se liga agora nesse exemplo aqui. A palavra é mala. Mala. Nós temos mala, em espanhol é uma pessoa má, uma pessoa malvada. É um adjetivo. Já em português, mala a gente usa como um substantivo, né? A mala de viagem. Então veja como é diferente essa classificação. E como é que seria mala de viagem em espanhol? Aí a palavra é maleta. Beleza? Se liga agora, outro exemplo. El berro, né? Ou o berro. A gente fala berro, né? Eita, deu um berro. É gritar, né? Falar alto, estridente. E em português a gente usa berro com esse sentido. Mas não. Berro em espanhol é agrião. Veja, é a mesma palavra, berro, mas com um sentido totalmente diferente. Um heterosemântico. Então aí, berro em espanhol significa agrião em português. Beleza? Se liga aqui agora, temos mais um. La goma. Goma é a borracha. Pois é, goma, a borracha a gente usa para apagar o lápis quando a gente está fazendo as coisas erradas, não é? Pois é. Aí nós temos a palavra borracha. Existe borracha em espanhol? Existe. Mas sabe o que é que significa a palavra borracha? Significa bêbada. Uma pessoa borracha. Uma persona borracha é uma persona bêbada. Então, alguém que está borracho, está bêbado. Então, vejam, existem as duas palavras, mas o sentido é diferente. Então, isso é o falso amigo ou heterosemântico. No contexto, em uma situação, faz diferença? Óbvio que faz, né? A gente vai ver aqui, com um exemplo, vai ser mostrado aqui para vocês uma tirinha, e aí a gente vai observar que sim, faz muita diferença para o contexto essa projeção de heterosemânticos. Principalmente quando alguém que não tem conhecimento, né, dessas diferenças acaba se envolvendo em uma situação comunicativa. Se liga no exemplo que vai aparecer para vocês. El turista aprendiz. Então alguém viajou para um país de língua espanhola, ainda está aprendendo, né, não tem conhecimento amplo da língua. Então o nome dele é En. Por quê? Porque ele vai se envolver em situações que não vai entender. Se liga. Um rato, por favor. Ou seja, um rato? Ou seja, o atendente está pedindo um rato, um animal para ele? Não. Rato significa tempo, momento. Então, um rato, por favor, é espera um pouco, né? Espera um momento. Aí depois ele vai, ó. La carne aqui é muito esquisita. Hein? Esquisita a gente já falou antes, né? E o que é que o garçom está dizendo? A carne aqui é muito saborosa. Só que aí o rapazinho não sabe o que significa esquisita, então ele não entendeu. Depois, ele vai num bar. Queres ir de tapas? Agora, o quê? Você está chamando para briga? Quer ir de tapa? Não. Tapas significa aperitivo. Ou seja, você quer algum aperitivo? Quer alguma entrada para tomar aí com a sua bebida? Mas aí o rapazinho não sabia que tapas era aperitivo. Ele entendeu que era, né, para briga mesmo. Ok? Se liga aí no próximo slide. Continua. Aí ele encontra alguém, né, vai lá para um hotel e aí a moça diz para ele: "No quiero quedar-me embarazada". E aí ele, hein? Ou seja, aí ele entendeu, chefe, não quer que fique negócio mais conflitante, ficar lá nervosa, mas o que ela está dizendo, não quero ficar grávida. Eu vejo que, enquanto isso acaba, né, gerando aí uma questão. E aí, veja como é interessante. Quando o heterosemântico acaba sendo projetado de forma negativa, isso acaba trazendo complicação até para os falantes da língua. Aí se liga aqui, ó. A moça no quarto pediu a ele água. Dá-me um vaso de água. Aí ele vai achando que, né, aquele falante profícuo de espanhol e diz: "Acá está tu vaso de água". E aí é a moça que fala: "Hein? Por quê?" Percebe no desenho. Ela pediu um vaso de água, um vaso de água. Só que aí o rapaz não trouxe um copo. Ele trouxe um vaso especificamente. Um vaso de planta. Ó,
Tá vendo aqui no desenho? E é essa que é a confusão. Muitas vezes o heterossemântico acaba trazendo a confusão nessa relação de compreensão entre as línguas. Beleza? Muito bem. Depois desse apanhado, aí sim, vai vir aqui uma proposta de atividade para vocês. É uma atividade prática, tá? Vocês vão precisar realizar. Vocês podem fazer no caderno ou podem fazer fora, uma folha de ofício, papel pautado, enfim. Vai ficar livre essa produção para vocês. Mas, independente do lugar, do objeto, né, do suporte, no caderno, numa folha, pode até fazer numa cartolina como se fosse um trabalho, enfim. Vocês vão fazer como quiserem. Agora tem que ser manual, tá? Precisa ser manual. Nós vamos observar justamente essa diferença de sentidos de heterossemânticos. É um trabalho que vocês vão realizar, uma atividade que vocês vão realizar, e no encontro remoto vocês vão apresentar para mim, beleza? E aí se liga no próximo slide que está aqui a proposta, bem fácil. Olha aí, baço. Estou usando o exemplo de uma palavra que já apareceu outras vezes na própria aula para ficar bem fácil. E o que é que a gente tem? Ó, baço em espanhol, o que é? Baço em português, o que é? Então, qual é o teu trabalho? Qual é a tua atividade? Eu vou deixar aqui uma lista de palavras para vocês e vocês vão pesquisar o significado delas em espanhol e vão fazer esse comparativo, esse quadrozinho aqui de comparação de imagens. Ou seja, essa palavra que eu vou dar para vocês em espanhol, você vai colocar a imagem que representa ela e em português uma imagem que representa ela. Então, isso aqui que está sendo projetado é o que vocês vão fazer com as imagens. Vocês podem desenhar as imagens. Agora, obviamente, quem for desenhar um desenho bem feito, pintado, algo bem trabalhado, tá? Não quero aqueles rabiscos de caneta ou de lápis para mim mostrar, não. Quero algo bem feito, beleza? Estou deixando isso bem claro para depois não ter dúvida, até porque se mandar alguma coisa que ficar bem mais ou menos e não aceitar, já está explícito aqui. Então é isso aqui, ó. Você vai pegar as palavras, vou dar aqui as palavras para vocês e vocês vão fazer essa proposta. O que é que vocês podem fazer? Se for no caderno, numa folha de ofício, enfim, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vai pegar a folha, né? Divide e faz os quadrados. E aí, coloca a palavra, português em espanhol, espanhol em português, e vai colocando as imagens, ok? Eu não quero o significado escrito. Eu quero essa representação do jeito que eu estou fazendo aqui, com as imagens, ok? A imagem em português e a imagem em espanhol, beleza? Se liga aí agora no próximo slide, as palavras que vocês vão ter que pesquisar aí as imagens. Salsa. Salsa em português é uma coisa, em espanhol é outra, obviamente, é heterossemântico. Cigarro, cometa, papa, escoba, pastel, bolsa, coelho, cola e polvo, ok? Eu quero chamar a atenção para duas palavras, escoba e coelho. Por que eu estou querendo fazer destaque para essas duas? Porque a escrita é um pouco diferente, né? Escoba, mas vocês podem interpretar como escova, tá? Funciona, é esse sentido. E coelho, vocês podem interpretar como coelho, beleza? Eu estou dando destaque para essas duas porque a escrita delas é diferente, mas o sentido permanece na lógica aí, beleza? Então, essas palavras, monta bonitinho, pode fazer bem organizado. Se você quiser fazer a pesquisa das imagens, imprimir as imagens, cortar e fazer a colagem, pode, não tem problema. Agora, que seja algo manual, beleza? Quem preferir desenhar e pintar, faz isso bem arrumadinho também, para ficar um trabalho de heterossemânticos bastante organizado. Muito bem, chegamos no final desta aula sobre heterossemânticos. Nós vamos continuar falando desse conteúdo em outras aulas. No encontro remoto, eu vou ver a apresentação desse material, então eu quero conferir de um por um. Vocês podem, assim que vocês terminarem de fazer esse trabalho, tira a foto dele, já manda para mim antes, que eu já dou uma conferida. Posso até dar alguma opinião, algum comentário antes de vocês apresentarem, para não ter nenhum problema. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau.